Você já teve aquela sensação que todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo, menos você? Como se existisse uma pressa invisível para se definir, se encaixar, se explicar. Um relógio sem ponteiro, mas que mesmo assim faz barulho. Tic-tac, tic-tac. Quem é você? A pergunta que escorrega suave na boca dos outros, mas grita dentro da gente. E se eu te dissesse que talvez a resposta mais honesta seja: eu ainda não sei. Talvez não saber quem você é nesse exato momento não seja um problema. Talvez seja exatamente o que você precisa. Hoje eu quero te mostrar porque se perder também é parte do caminho. E porque às vezes a confusão que você está sentindo é só o universo bagunçando tudo para que, enfim, você comece de verdade. Respira fundo, a gente vai longe nessa conversa e olha, talvez você se veja aqui. Sabe, eu passei anos tentando entender quem eu era. Testei versões de mim como quem experimenta roupas em um provador que nunca fecha a cortina. Todo mundo olhando, todo mundo opinando. Teve uma época em que eu achei que me definir era me proteger. Sou assim, pronto. Como se colocar um rótulo na testa fosse me salvar da angústia de não saber o que vinha depois. Mas no fundo eu tava só com medo de encarar o vazio. Medo de dizer, eu não sei quem sou. Porque essa frase tem um peso, né? Parece que admitir é sinônimo de fraqueza, de fracasso. Só que aí, um dia qualquer desses que tudo parece desmoronar, eu percebi uma coisa estranha. Era exatamente quando eu me perdia que eu me encontrava. Não nos outros, não nas expectativas, mas nos pequenos instantes em que eu deixava de fingir. E é por isso que hoje eu te falo como um cúmplice, não como um guru. Se você está se sentindo perdido, talvez você esteja exatamente onde você deveria estar. Tem uma coisa curiosa sobre se perder. A gente acha que é um desvio, uma falha, uma fase que precisa passar rápido, como se fosse uma febre. Mas e se for o contrário? E se esse vazio, esse incômodo for o começo de algo que você ainda não consegue nomear? Pensa comigo. As árvores não gritam enquanto crescem. Os rios não pedem desculpas por mudarem de curso. Mas a gente se cobra até por não saber qual emoji representa o nosso humor do dia. A real é que a identidade não é uma chegada, é um processo, uma dança que muda de ritmo conforme a música. E sabe o que é mais doido? Às vezes você só descobre quem é depois de descobrir tudo aquilo que não é. E isso exige se perder. Errar, dizer sim pro que deveria ser não, tropeçar feio e rir de nervoso, porque é nesse caos que você vai desenterrar as verdades que estavam escondidas sobre o medo de desagradar. Não é bonito, não é poético, mas meu Deus, é real. E é exatamente isso que faz sentido. Mas e quando se perder, dói? Porque sim, dizem que não saber quem você é não parece libertador, parece um castigo. Você acorda com o peito pesado, olhando pro teto como se ele fosse te dar alguma resposta. As mensagens acumulam, as perguntas também, e o espelho vira um estranho. Você se pergunta se tá ficando para trás, se todo mundo já descobriu o seu propósito, menos você. E aí começa o dilema. Você finge que sabe pra não preocupar ninguém. Você posta um sorriso para não decepcionar. Você se encaixa só para não se sentir excluído. Mas e se esse personagem que você criou estiver te sufocando? Você já pensou nisso? Já se olhou de fora e sentiu que estava interpretando um papel num filme que você nunca escreveu? E aí que o conflito se instala entre o que você mostra e aquela que grita em silêncio. E olha, essa dualidade é cruel porque ela rouba a sua paz, mas também te empurra para a transformação. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre o que acontece quando a gente para de fugir e começa
a ouvir. Teve um dia em que eu me olhei no espelho e, pela primeira vez, eu não tentei me entender. Eu só fiquei ali, me encarando, sem perguntas, sem respostas, só presença. E sabe o que eu senti? Paz. Não porque eu tinha descoberto quem eu era, mas porque, pela primeira vez, eu não estava tentando ser ninguém. Foi ali que caiu a ficha. A busca por identidade não é sobre encontrar uma versão definitiva de si, é sobre aprender a se permitir mudar. O problema é que a gente aprendeu a confundir estabilidade com identidade. Quem é você? E a gente responde como se fosse tatuagem na alma. Mas talvez a verdadeira coragem seja dizer: hoje eu sou isso, amanhã não sei. E tudo bem, porque existe um tipo de beleza em não se definir. Existe liberdade em ser rascunho. A gente não precisa estar pronto o tempo todo. Aliás, talvez ninguém esteja. Só que alguns são melhores em esconder. E olha, se perder pode ser exatamente o que vai te dar espaço para florescer sem moldes. Sabe o que é mais irônico? Enquanto a gente corre desesperado tentando se encontrar, a vida tá sussurrando: calma, fica um pouco aqui, sente o chão. Mas a gente quer o mapa, a gente quer o manual, quer a certeza antes mesmo de viver a dúvida. Só que tem caminhos que só se revelam quando a gente para de procurar. Eu lembro de uma fase em que eu me sentia fora do meu próprio corpo, como se eu estivesse assistindo minha vida fora, torcendo para alguém assumir o controle. Mas ninguém veio. E foi aí que eu entendi. Ninguém vai vir te encontrar se você mesmo não estiver disposto a se perder. Se perder, no fundo, é confiar que existe algo maior se formando, mesmo quando tudo parece confuso. É dar o primeiro passo no escuro, sabendo que o chão vai se criar enquanto você anda. E às vezes, se perder é a única maneira de sair do lugar onde você nunca deveria ter ficado. Então, antes de querer se encontrar, talvez o primeiro passo seja se permitir desaparecer um pouco. Você já parou para pensar que talvez esse vazio que você sente não seja ausência, mas espaço? Espaço para reconstruir, para renascer, para deixar morrer aquilo que já não te serve mais, mesmo que tenha feito sentido um dia. Mas olha, essa morte simbólica dói. Dói porque é solitária, é o momento em que você percebe que não pode mais se agarrar às certezas antigas, nem às máscaras que te mantiveram seguro. É como cair num abismo sem fim e ter que confiar que em algum momento você vai aprender a voar. E sabe o mais louco? Você aprende. Não de um jeito bonito. Você rala o joelho, perde o fôlego, pensa em desistir 1000 vezes, mas no meio disso tudo, você se ouve. E aquela vozinha, aquela que sempre esteve abafada pelas vozes de fora, ela começa a sussurrar: é por aqui. Não é o grito, é um chamado. E neste momento, nesse exato momento em que tudo parece prestes a desmoronar, é quando você começa pela primeira vez a se lembrar de quem você sempre foi, antes do mundo te ensinar a se esquecer. Respira, fecha os olhos um instante se puder. Eu sei, foi intenso. A gente desceu fundo nesse labirinto interno e talvez você esteja aí com o peito meio apertado, mas curioso, porque é isso que acontece quando a gente começa a se ouvir de verdade. Tudo desacelera, tudo parece mais cru, mas olha, não tem pressa, tá? A jornada de se perder não é uma corrida, é um convite para se despir das certezas, para sentar com os próprios fantasmas, para olhar para o caos e dizer: eu te vejo e eu não vou fugir dessa vez. E sim, isso cansa, isso mexe, mas também cura. E o mais lindo é que, mesmo quando tudo parece parado, alguma parte sua já começou a se mover. Sabe o que ninguém te conta?
que às vezes se perder é o ato mais corajoso de amor próprio que você pode cometer. Porque nesse mundo onde todo mundo quer ser alguém, admitir que você ainda não sabe quem é um grito de liberdade. É como dizer, eu não tô aqui para performar, tô aqui para sentir, para descobrir. E isso, meu bem, exige uma força que pouca gente tem. A força de não se definir para caber. A força de existir mesmo sem nome. Hoje talvez você ainda não saiba qual é o seu lugar, mas... E se por um momento você parasse de procurar por um lugar e começasse a criar um? Com seus ruídos, com as suas falhas, com os pedaços que ainda não se encaixam? Porque é nesse processo torto, sincero e cheio de dúvidas que você começa a entender. Você não precisa saber quem é agora para estar sendo intensamente aquilo que só você pode ser. A gente está quase lá. Pronto para fechar isso comigo? Você não precisa saber quem é agora. Porque a beleza da sua existência não está nas respostas prontas, mas nas perguntas que só você tem coragem de fazer. E se perder, não é fracasso. É o rito de passagem. É o momento em que tudo que é raso se quebra. E algo profundo começa a emergir. Você está exatamente onde deveria estar. Não menos, não atrasado, não errado. A sua confusão é sagrada. Ela está te moldando um você que ainda não existe. Mas que vai ser tão verdadeiro, tão intenso, que nenhuma máscara vai aguentar ficar por cima. Então, da próxima vez que alguém te perguntar quem é você, talvez você olhe nos olhos dessa pessoa e sorria. Porque agora você sabe, se perder também é parte do caminho. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais fez sentido pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e assista esse vídeo.